Bom dia. Bom dia, Úrsula. Oi, Rubia. Olha aí, começando. Oi, Karim. Fran, Andréas, tudo bem? Oi, Rê, tudo bem? Começando amanhã com Toninho Horta. Oi, Jéssica, tudo bom? Toninho Horta é um jazzista mineiro, se não me engano. É um expoente da música brasileira. E aí, Fernando? Você achou? Sente só o que é essa música. O nome da música é Aquelas Coisas Todas. Muito bem. Esse é o Despertando com Dharma 8. Vou guardar mais um minutinho. E aí, Xande? Tu que curte música, Xande, ó. Toninho Horta pra ti. Bom dia, Raniel. Oi, Roger. Então tá. Então a gente está fazendo a leitura, esse é o Despertando com Dharma 8, a gente está fazendo a leitura desse livro, né? Que depois o pessoal, vocês podem indicar para o pessoal seguir tanto no Insta quanto no YouTube, né? Procurar Arquitetura da Mente no YouTube. E então é um livro do Thich Nhat Hanh, segunda edição, tradução do Hélio Burgos, da editora Bodhigaya, Velho Caminho das Nuvens Brancas. É uma forma mais tranquila assim de estudar e ler a história do Buda e ver como é que ele foi construindo esse personagem assim, né? Então agora a gente está numa parte em que o Siddhartha ele tá se descobrindo. Então ele está com 14 anos, né? Ele tem 14 anos no momento e ele começa a se descobrir como ele começa a encontrar os filósofos da época. Ele era um superdotado, né? Um gênio assim, né? Ele começa a encontrar os filósofos da época e já começa a questionar. Ele começa a questionar os brahmanes e ele começa a se aproximar dos samanas, né, os samanás. E aí, eu tenho medo de pôr a playlist e daqui a pouco, depois quando vai para o YouTube, eles me cortarem, porque tem direitos autorais, né? Eu fico meio com medo, assim. E aí, vamos ver, né? Não sei se rola isso. E aí ele começa agora a se aproximar dos samanas, né? Que são os filósofos de rua, assim. São aqueles que são contra os brahmanes, né? Porque os brahmanes se aproveitam das pessoas. Vocês viram no capítulo de ontem, né? Os caras só usam as pessoas, né? Que é uma sacanagem. E os samanas são meio como os... se fosse fazer uma relação com os filósofos gregos, né? Que são de rua, assim, que é o que a gente estudou e a gente tem todo a nossa filosofia, a nossa retórica de hoje, ela é baseada um pouco nisso, né? Então o capítulo de hoje se chama O Colar de Joias. É o momento que ele pavoneia Yasodhara, ele tá de chaveco com Yasodhara, ele já sacou, né? Então acho bacana esse momento dele. Quando entrou na adolescência, já a primeira frase aqui ele já mostra que adolescente é igual hoje e a 2.600 anos atrás. Quando entrou na adolescência, Siddhartha veio achar a vida no palácio sufocante. Tenta imaginar a cena. O cara tá lá num palácio e andando assim, né, com a cabeça assim, que saco, não tem nada para comer aqui. Não tem... Os adolescentes fazem isso. Não tem nada para comer, não tem nada para fazer, não dá para fazer nada. O cara mora no palácio. Então, né, tava sufocante, devia ser muito sufocante a vida dele, né? Mas tudo bem. Então começou a excursionar além dos limites da cidade para ver como era a vida lá fora. Eu quando eu leio, eu levo muito tempo, assim, eu leio muito rápido e leio por muito tempo, analisando cada palavra. Então quando ele diz começa a excursionar e começa a ver como é que era a vida lá fora, não é bem assim. Então tem outros textos
que vai dizer assim que na verdade o rei não deixou ele sair. Né? Os textos tibetanos vão dizer assim, ó, não, ele não saiu do palácio, ele teve que ficar dentro do palácio até completar, assim, ele estava já a maioridade, né? E agora aqui ele está adolescente, todo rebeldinho, assim, todo rebeldinho quer sair. Então eu gosto mais dessa visão, assim. Então, ao invés de pegar e dizer que ele ficou preso lá dentro e que eliminou todos os sofrimentos para ele não ver, porque senão ele despertava, né? Aquela coisa toda, assim. Eu gosto mais dessa narrativa, que é uma narrativa mais próxima, porque imagine a cena, né? Ele está ali, está vendo a cidade lá, sei lá quantos quilômetros, né? Lá embaixo, ele desce para ver a cidade, ele vai ver a cidade. Não existe muito isso de prender, né? Então, isso aqui é uma narrativa mais real. Estava sempre acompanhado por Shana. O Shana é um amigão dele, assim, era o escudeiro dele, né? Seu devotado servo. E às vezes também por seus amigos e irmãos. Shana era responsável pelos cavalos da carruagem de Siddhartha. Tem uma descrição interessante, não nesse livro. Num livro Theravada que eu li, no budismo ortodoxo, dizem que quando nasceu o Siddhartha, nasceu Shana, nasceu Yasodhara e nasceu o cavalo do Siddhartha. Ah, e a árvore Bodhi também, ela floresceu, né? Floresceu partes dela. Mas aí nasce todo esses... Porque o cavalo do Siddhartha tem toda uma relação com ele quando ele foge do castelo. Né? Não vou contar. Depois eu conto. Tá. Shana é responsável pelos cavalos da carruagem de Siddhartha. E ele e o amo trocavam turnos segurando as rédeas. Como o Siddhartha jamais usava o chicote, o serviçal também não o fazia. Ele era adolescente, né? Então tu imagina o adolescente saindo assim com o cara um pouco mais, né? Que sabia lidar com o carro, né? E daqui a pouco ele disse assim, hoje tu pega ali, dirige um pouquinho que ninguém tá vendo, né? Não tem... Imagina uma cena assim, né? Siddhartha visitou cada canto do reino Sakya, né? O reino do Suddhodana, né? Do pai dele. Desde o acidentado sopé das montanhas do Himalaia, que é bem ali em Lumbini, Nepal, ali assim, ao norte até as grandes planícies ao sul, a capital Kapilavastu. Situava-se na região mais rica e povoada das terras baixas. Comparado com os reinos vizinhos de Kosala e Magadha, o Sakya era um pouco menos, mas o que faltava em sua área sobrava em termos de localização ideal. Os rios Rohini e Banganga, que nasciam nas terras altas, desciam para irrigar suas ricas planícies. Eles continuavam a fluir na direção sul e se juntavam ao rio Iraniavati. Esses nomes é muito longe da nossa realidade. Né? Antes deste desaguar no Ganga ou Ganges. Né? Siddhartha amava sentar-se na barranca do Banganga e ficar olhando o fluir das águas. Essa era a vibe do momento, assim, né? Ficar curtindo a natureza. Os moradores ribeirinhos acreditavam que as águas do Banganga podiam lavar o mau karma, tanto da vida presente quanto das vidas progressas, e assim, com frequência, mergulhavam nele mesmo em temperaturas congelantes. Entender que karma, né, não sei se aqui todo mundo está acostumado com esses termos, entender que karma não é uma coisa de destino. Karma são ações, uma coisinha no olho, são ações que a gente comete, e essas ações geram frutos positivos ou negativos, né? Então isso é óbvio, assim, não tem nada a ver com destino, que algumas pessoas confundem, assim. Qualquer ação que tu cometer, seja positiva ou negativa, vai dar um fruto correspondente a isso. E as ações, então, karma em sânscrito significa ciclo, significa esse ciclo vicioso que a gente vive. Quando eu ajo no mundo através do meu karma, através dos 3 venenos da mente, que é a ignorância, desejo, né? E o desejo gera o apego, tipos de desejo, não todos. E aí, com violência ou aversão, então esses 3 venenos, quando eu ajo no mundo com esses 3 venenos, eu vou ter um resultado do mundo desta ação, né, correspondente. O produto que vai gerar disso é óbvio. Né? E aí, quando eu gero isso, eu gero um ciclo interminável. Esse ciclo interminável, gerado por esse karma, desta ação positiva ou negativa, vai gerar o que se chama no budismo de samsara, que é o ciclo interminável do sofrimento. Quando eu entendo isso, eu interrompo a ignorância. Só que a ignorância não é o que a gente pensa que é ignorar o conhecimento. É ignorar que nós estamos todos interconectados. É ignorar a relação de interser. Né? Agora a gente está vendo na pandemia a interconexão assim muito, muito presente.
No budismo a gente vai chamar isso de originação dependente. Só se fala de originação dependente eu preciso de 8 horas para falar, pelo menos. Mas é só para você ter uma ideia. Um dia, enquanto estava sentado ao longo da barranca junto com seu servo, Siddhartha perguntou: Shana, você crê que as águas deste rio podem levar embora o karma negativo? Porque as pessoas se banhavam para banhar o karma, né? Tirar o karma, assim, né? Tirar as impurezas. Né? Só que as impurezas estão na mente, né? As impurezas não estão no corpo. Deve ser assim, Alteza, pois de outro modo, por que tantas pessoas viriam aqui para se lavarem? E o Siddhartha era bem debochadinho. Siddhartha sorriu. Bom, então o camarão e o peixe e as ostras que passam suas vidas inteiras submersos nessas águas devem ser as criaturas mais puras e virtuosas de todas. Né? O debochado. Shana replicou: bem, ao menos posso dizer que banhar-se neste rio levará embora a sujeira e a poeira do corpo. Siddhartha riu-se e bateu no ombro de Shana. Com isso, certamente estou de acordo. No outro dia, quando retornava ao palácio, Siddhartha ficou surpreso ao ver Yasodhara em uma pequena e pobre vila, acompanhada de uma de suas servas, cuidando de crianças que sofriam de doenças dos olhos, gripe, desordens de pele e outros padecimentos. Yasodhara estava vestida de modo simples, mas ainda assim ela se assemelhava mais a uma deusa surgida entre os pobres. Siddhartha ficou profundamente comovido ao ver a filha de uma família real pôr de lado seu próprio conforto para que pudesse tomar conta dos despossuídos. Lembrando que ela estava ali tocando naqueles que são intocáveis, da casta, né, inferior, não está nem no corpo do Brahma, né, do Deus, né, ele está fora. Assim. Ela enxaguava seus olhos e peles infectados, prescrevia medicamentos e lavava suas roupas. Princesa, há quanto tempo faz isso? Perguntou Siddhartha. É maravilhoso ver você aqui. Yasodhara ergueu o olhar, pois lavava o braço de uma garotinha. Por mais de 2 anos. Alteza, mas é apenas a segunda vez que estou nesta vila. Eu sempre paro aqui. As crianças me conhecem bem. Seu trabalho deve proporcionar um sentimento de grande satisfação, princesa, respondeu o Siddhartha. Yasodhara sorriu sem responder. Né? Ou do tipo, não importa a satisfação, eu estou fazendo porque precisa ser feito. Ela se curvou para continuar lavando o braço da garotinha. Naquele dia, Siddhartha teve tempo de conversar com Yasodhara por longo tempo. Ficou surpreso em saber que ela compartilhava muitas de suas próprias ideias. Yasodhara não se contentava em permanecer nos aposentos das damas, obedecendo cegamente à tradição. Também havia estudado os Vedas e secretamente se opunha às injustiças da sociedade. Olhem a diferença de um povo há 2.600 anos atrás. Lá naquela região da Índia, assim, né? E do povo da Idade Média, que não foi tão longe assim, que foi ali em 1500, na Idade Média, mais ou menos 1400, 1300, da Idade Média no Ocidente, 1500 anos depois de Cristo. Então, né? Então 2.000 anos depois. Então vocês imaginam assim, 1.500 ali na Idade Média, no Ocidente, as mulheres ficavam ali tricotando, fazendo nada, só lendo alguma coisa, algum acesso à música, mas o objetivo delas era conseguir marido. Né? Olha que absurdo isso, né? Um tipo de civilização. E aqui ela estava lendo os Vedas, ou seja, ela estava lendo umas escrituras que, se fosse no Ocidente, era destinado somente aos homens. Né? E ela rompe com a norma. Ela vai ali e rompe, é uma cariátide. E assim, também havia estudado os Vedas e secretamente se opunha às injustiças da sociedade. E assim como Siddhartha, não se sentia verdadeiramente feliz sendo um membro privilegiado de uma abastada família real. Abominava as lutas de poder no meio da corte e mesmo entre os brahmanes, entre os sacerdotes. Né? Sabia que, como mulher, não poderia conseguir grande mudança social. Assim, havia encontrado um jeito de expressar as suas convicções através do trabalho com caridade. Esperava que seus amigos pudessem ver o valor das suas ideias através do seu exemplo. Desde o dia em que a vira pela primeira vez, Siddhartha havia sentido uma afinidade especial por Yasodhara. Agora ele se encontrava encantado com cada palavra que ela dissesse. Estava todo bobo já, né? Todo apaixonadinho.
Seu pai havia manifestado o desejo de que se casasse logo. Talvez a Yasodhara fosse a mulher certa para ele. Durante os encontros musicais e atléticos, Siddhartha havia encontrado muitas moças charmosas, mas Yasodhara não era apenas a mais bela. Era a única com quem ele se sentia alegre e contente. Tá fisgado, gurizinho. Um dia, a rainha Gotami decidiu organizar uma recepção para todas as moças da capital. Pediu para Pamita, a mãe de Yasodhara, ajudá-la nos preparativos. As jovens de Kapilavastu foram convidadas e cada uma delas seria presenteada com finas joias. Pensa na cena. A rainha Pamita sugeriu que o próprio Siddhartha entregasse cada presente. Eu fico imaginando o mico, assim, ele, mãe, que mico, não vou entregar, né? Pensa aquela guria lá, não sei o quê, né? Dentro do mesmo espírito com que Yasodhara havia recepcionado os convidados que assistiram à competição de artes marciais, da aula de ontem, né? Do curo da conversa de ontem. O rei Suddhodana e os membros da família real estariam presentes. A festa ocorreu numa noite deliciosamente fresca. Alimentos e bebidas foram servidos nas salas palacianas, enquanto músicos entretinham os convivas. Embaixo o brilho refulgente das luzes de coloridas lanternas, graciosas jovens chegaram, vestindo sares multicores que tremeluziam suas douradas costuras. O Itinahan, ele gosta de criar um cenário assim. Com certeza ele leu As Mil e Uma Noites. Eu li As Mil e Uma Noites, eu tenho essa coleção aqui, tem acho que uns 40, 50 anos ou mais. 60 anos era do meu pai. E eu li quando eu tinha 12 anos, li todos os livros. As Mil e Uma Noites eram 12 livros. E tem toda essa atmosfera. Assim. Uma a uma, elas passaram diante dos dignatários reais, incluindo o rei e a rainha. Siddhartha, vestido com traje de príncipe, estava de pé, à esquerda, atrás de uma mesa coberta de colares de pérolas. Olha isso. Ouro e gemas preciosas para presentear cerca de 1000 jovens donzelas. Então a cena é o seguinte. Tem uma mesa, o cara está ali com um monte de joias e tem uma fila de 1000 gurias. É quase que um desfile do Debu, assim, que acontece aqui, né? Todas elas, 14, 15 anos, né? E aí, passando na frente do Siddhartha, ele entregando uma joia e tal. A princípio, Siddhartha se recusou a entregar os presentes pessoalmente, mas Gotami e Pamita suplicaram a ele. Seria uma grande honra e felicidade para qualquer pessoa receber um presente diretamente do príncipe. Então imagina assim, ó, esse é o cenário do Siddhartha, né? Do futuro Buda, e que transforma o mundo da filosofia, da religião, transforma o mundo, né? Assim como muitos outros, não muitos outros, mas alguns, né? Ele sai desse mundo, ele nega isso, ele diz, não, isso aqui não, isso é vazio, né? Isso é vazio. Você deveria reconhecer isso, disse Pamita com um sorriso convincente. Siddhartha não queria recusar a oportunidade de dar alegria aos outros, e assim concordou. Mas agora, diante de milhares de convidados, Siddhartha não sabia como poderia escolher o presente adequado para cada uma das moças. Cada menina passava diante da vista de todos antes de se aproximar dele. A primeira mocinha a ser presenteada foi Soma, filha de um príncipe. Conforme instruída por Pamita, ela subiu as escadas do estrado real, parou para reverenciar o rei e a rainha, além dos distintos convidados, e então seguiu lentamente na direção de Siddhartha. Então vocês imaginam assim, o tempo que levou isso, né? Se uma formatura leva uma eternidade para formar 20 pessoas, imagina eu não ia ter a menor paciência. Eu disse assim, escolhe logo, passa. Né? Quando chegou diante dele, inclinou-se de mãos juntas, e Siddhartha cumprimentou igualmente. Em seguida ofereceu a ela um cordão de contas de jade. O público aplaudiu em aprovação. Meu Deus, é muita coisa. E Soma agradeceu. Ela se expressou tão baixinho e suave que Siddhartha não conseguiu compreender suas palavras. É legal porque o narrador onisciente sabe até o que Soma falou para Siddhartha. Assim, é muito interessante, né? Isso é da literatura, né? Não tem nada a ver com o livro. Né? A próxima moça era Rohini, chamada assim em função do rio. Siddhartha não tentava fazer distinção entre as jovens, selecionando diferentes joias para ressaltar sua graça e beleza particular. Ele apanhava o primeiro ornamento que estivesse à mão sobre a mesa e oferecia à candidata. Assim, a apresentação dos mimos ocorreu rapidamente, mesmo havendo tantas meninas.
Pelas 10 da noite, a maioria das joias havia sido levada. Todos acreditavam que a jovem de nome Sela seria a última da fila. Porém, assim que Siddhartha imaginou ter finalizado sua árdua tarefa, uma outra jovem apareceu vindo da audiência. Quem era? Quem será? Quem vocês acham que foi? Imagina. E lentamente percorreu o caminho através das escadarias. Né? Aí tratava de Yasodhara, vestindo um sari de cor marfim, tão simples e luminoso quanto uma brisa fresca da manhã. O Tishnar adora essa palavra brisa fresca. Né? Ela fez uma reverência ao rei e à rainha, sempre graciosa e natural, aproximou-se de Siddhartha, sorriu e pediu: Sua Alteza, ainda teria algo para mim? Siddhartha olhou para Yasodhara e então fitou, atrapalhado, né? 14 anos, né? todo, né? Os ornamentos remanescentes sobre a mesa. Né? Ele parecia frustrado, não havia nada na mesa que pudesse estar à altura da beleza de Yasodhara. De repente, ele sorriu, apanhou o colar que envolvia seu próprio pescoço, retirou-o para Yasodhara. Esse é o meu presente para você, princesa, disse. Yasodhara respondeu: Vim aqui para honrá-lo. Como posso levar embora seu próprio colar? Siddhartha não retrucou. Minha mãe, a rainha Gotami, frequentemente diz que fico melhor sem joias. Por favor, princesa, aceite esse presente. Ele fez sinal para que ela chegasse mais perto, de modo que pudesse colocar o colar de contas brilhantes em seu pescoço. Os convidados aplaudiram, ruidosamente, durante alguns minutos. Todas as pessoas presentes ficaram de pé para expressar a sua alegre aprovação. Tá aí. Fez o cortejo, fez a gracinha. Né? Então aqui, esse é o jogo do Siddhartha enquanto jovem. Amanhã, no capítulo 9, naturalmente é o casamento deles. Né? E aí, a partir disso, a história se desenvolve rápido, assim, porque não tem muitas histórias do casamento, assim, né? Aí já começa ele a sentir a necessidade de se tornar monge. Né? Então, o livro vai contando essa aproximação dele, tentando criar essa atmosfera, que é importante para mostrar como é que ele vivia em meio, imerso a isso, e mesmo assim ele rompe. Então ele vai dando essa atmosfera, assim, vai mostrando, né? Tenta imaginar vocês na vida que está confortável hoje romper com as normas, né? Não é bem assim. Então amanhã o caminho da compaixão, quando Siddhartha e o casamento de Siddhartha e Yasodhara. Casamento bonito. Certo, gente? Então é isso. Muito obrigado. Começamos o dia bem, hoje é sexta-feira, né? E aí vamos lá. Ok? Até amanhã, nesse mesmo horário, 6h30.